Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, responsável pelo marketing comercial do IGIC, e hoje a gente está aqui para começar um novo projeto do IGIC, que vai trazer aí para você ainda mais informação, entretenimento e tudo de melhor que o IGIC já faz. Hoje a gente começa oficialmente o Na Cadeira com o IGIC, que vai trazer aqui profissionais de todos os segmentos que o IGIC atende hoje, para poder te apresentar aí um pouco mais da galera que está na ativa, e eu acredito que isso vai ser o início de grandes momentos, de momentos muito legais que a gente tem por vir. Hoje a gente vai começar o podcast com uma temática muito especial com o IGIC Barber, mas fica tranquilo que a gente não vai falar só de barbearia. A gente tem aí vindo para falar pra beleza feminina e daqui uns dias também vamos falar a respeito do segmento de saúde. Mas para começar não poderia ser diferente. Eu trouxe aqui um convidado que é muito especial para nós aqui do time do IGIC. Ele que está aqui com a gente já há quase um ano, tem 24 anos de experiência no mercado, mais de 400 workshops ministrados, mais de 65 mil profissionais formados e é o primeiro campeão mundial no degradê. Eu tô falando dele, Alan Calisto! Que isso! Que apresentação incrível! Que isso, mandou bem demais. Que isso, pra falar de você Bom, não tinha como ser diferente. Pra mim é um prazer imenso, né, de fazer parte desse time, fazer parte da IGIC e por estar com vocês abrindo esse novo quadro aí, né, que é Na Cadeira com o IGIC. Então, pra mim é uma honra poder compartilhar, falar um pouco da minha história, sobre a minha carreira, que eu tenho certeza que isso ajuda muita gente. Claro, com certeza. E assim, a ideia animado do podcast, Alan, é a gente tá aqui para conversar sobre tudo, fazer aí um flashback na sua trajetória, às vezes contar alguns detalhes que o pessoal ainda não conhece, te apresentar para quem eu acho muito difícil não conhecer, mas às vezes vai que tem alguém. E também para a gente poder aí falar um pouco mais sobre esse segmento que tem crescido tanto no Brasil, que é a barbearia. E claro que a gente não poderia começar, né, sem ser com você. Você que é nosso embaixador do IGIC Barber, que tem aí nos auxiliado a crescer nesse último ano. E que bacana o trabalho que a gente tem desenvolvido juntos. Sensacional. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né, Maria? Porque quando a gente fala um pouco da nossa história, das nossas experiências, sempre pessoas estão passando, né? Em algum momento da história, as pessoas estão passando. Eu tenho certeza que vai ajudar. Porque às vezes a pessoa, por algum motivo, quer parar, por algum motivo desanima, achando que não vai acontecer. E hoje nós vamos ajudar essas pessoas a se conectarem aí com o nosso universo. Isso aí, exatamente. E galera, pra começar, eu não posso deixar de pedir pra você compartilhar com seus amigos. A gente tá começando esse projeto e em breve a gente vai ter vários outros convidados também. Então já começa aí compartilhando, se inscreve aqui no nosso canal e também segue a gente nas nossas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui pra você. Não fica por fora de nenhum dos conteúdos que a gente tem pra postar, porque a gente tá aqui pra te trazer ainda mais informação, tá bom? Alan, vamos começar então do princípio, né? Bora! Eu achei muito legal o dia que eu fui lá no seu estúdio em São Paulo, porque você tem o seu certificado na parede do primeiro curso de cabeleireiro que você fez. E achei muito inspirador. Então eu queria te perguntar, como que foi o início? Como que surgiu o Alan, né? De onde que é a sua origem? E o que te levou, né, aí pra esse mundo aí da beleza? Tá. Aquele certificado lá, na verdade, ele foi o meu segundo curso, mas o primeiro com formação. O primeiro, onde eu tive 8 aulas, eu não tive essa certificação, né? E ali eu precisava, né, para dar um início, né, na minha profissão. Eu não digo nem como carreira. E como que o Alan surgiu nesse segmento? Através de uma necessidade, né, através de uma pressão. Sim. Por quê? Eu estava finalizando o segundo grau e o meu pai, ele é engenheiro eletrônico, né? Então, assim, eu tinha uma cobrança em fazer uma faculdade. Sim. Só que eu já tive uma experiência com a parte técnica. Eu fiz curso técnico por 1 ano, não gostei, né? Até conversei com ele, falei que eu não queria mais, estava tendo um investimento em vão porque eu não estava aprendendo. Sim. E eu tinha uma máquina que meu pai tinha comprado em 1997. Que ele comprou pra gente cortar o cabelo em casa, cortar o cabelo dele. E eu cortava o cabelo, tipo, de uma galera, sabe? Mas assim, sem informação, sem conhecimento, era um hobby, era uma brincadeira. Sim. E aí, em 99, eu finalizando o segundo grau, em cima dessa cobrança que ele tinha comigo,
pô, filho, né, tá acabando, você tem que fazer alguma coisa, qual faculdade que você vai fazer. Minha irmã já tava, tipo, aproximadamente no 3º ano de processamento de dados. Sim. Eu falei, puta, pai, eu não me identifico com nada, eu não tenho vontade de fazer faculdade. E eu sempre falava que o curso que eu tinha feito, técnico, que foi um investimento, um dinheiro jogado fora, porque eu não aprendi nada. Sim. Então, eu não queria passar por isso de novo numa faculdade. E aí, eu lembro que perto da minha formatura, uns 2 meses antes da minha formatura, um amigo meu que era muito próximo, o Alexandre, ele chegou com o cabelo em casa impecável, impecável. Degradê, acabamento, costeleta fina. Eu olhei pra ele, eu falei, Alexandre, aonde que você cortou esse cabelo? Porque não era normal ver um corte daquele jeito na época. Ele falou, pô, cortei numa princesa lá, um tal de babá. Eu falei, pô, mano. Aí na hora veio um insight. Será que tem como eu cortar pra minha formatura? Ele falou, pô, eu te levo lá, mano. Sim. Então, assim, na minha cabeça, eu ia ter só uma experiência de ter um cabelo cortado, de chegar próximo ao cabelo dele. E eu queria já cortar com o rapaz que cortou o cabelo dele. Sim. E o mais engraçado é que quando chegou lá, a fila era muito grande pra cortar com esse rapaz, tinha muita gente. Então tinha pelo menos mais 4 profissionais na época. Na época, já tinha, tipo, equipe. Sim. Pra você ver, 99 já tinha equipe. E num dia, muita gente cortava com esse rapaz, e aí, tipo, parece que não, mas eu era uma pessoa tímida. Sim. E aí, quando chegou, tipo, na minha vez, era uma moça chamada Rose, né? Ela acabou de cortar o cliente que ela tava atendendo. E ela falou assim, quem que é o próximo? Aí eu vi que todo mundo se esquivou. Ah, eu vou cortar com babá, vou cortar com babá. E aí fala, pô, o próximo é ele. Sabe quando você, tipo... Aí eu olhei assim, mas eu não queria cortar com ela, eu queria cortar com ele. Entendi. Só que eu fiquei com vergonha de falar não. Eu acabei sentando na cadeira dela, cortei o cabelo. Na hora que eu acabei, eu fiquei meio triste, porque eu não queria cortar com ela, sabe? Quando você tem na cabeça que você quer, tipo, um Golf e deu pra comprar um Fusca. Frustrado pra caramba. E aí, tipo, quando acabou, ela falou assim, Alan, posso passar um produto no seu cabelo? Que vai dar uma soltada, vai ficar pretinho e tal. Meu Deus. Aí eu... passa, né, tal. Sabe, passa, né, com vergonha. Você deu, E ela passou um alisante preto que eu uso até hoje. E assim, foi uma experiência incrível. Na hora, eu fiquei meio frustrado, porque eu não cortei com o que eu queria. Mas quando eu saí dali, que eu cheguei em casa, que eu vi o cabelo realmente bem cortado. Porque é sempre assim, né? Às vezes você tá no salão, você tem uma percepção, e chega em casa você tem outra. Ou positiva ou negativa. Com certeza. E quando eu olhei no espelho, eu falei, nossa, que corte incrível. Nossa, ficou pretinho e tal, ficou da hora. Eu curti. Ali, tipo, acendeu uma vontade, tipo, de aprender a cortar. E eu voltei pra procurar a Rose. Só que quando eu voltei, a Rose não tava mais lá. Ah, não! A Rose serviu ali só pra dar um start na minha vida. Pra virar essa chave. Pra virar a chave. Então, tipo, ali eu, tipo, quis começar a aprender. E eu aprendi com o babá. Fiz 8 aulas com ele. Bacana. Cortei com ele uma vez, não gostei. Porque eu pedi uma coisa, ele acabou fazendo outra. Ó, pra você ver como que é as coisas, né? Sim. Às vezes uma pessoa é tão boa no que ela faz, mas para as outras pessoas. Em mim, não foi uma boa experiência. Mas ele, como professor ali, eu tive 8 aulas com ele ali, então foi aonde, tipo, começou, alavancou. Eu fui o primeiro aluno dele, porque ele não dava aula. Então ele topou o desafio. Então foi assim onde tudo começou. 1999. Através de um corte de cabelo de uma moça chamada Rose. Nossa, maneiro demais. Eu gostei demais dessa história. E essa questão, né, da frustração, eu sinto que isso acontece, na verdade, em todas as ocasiões. Eu, particularmente... Eu não sou maquiadora, né? Mas eu gosto muito de maquiagem. E todas as vezes que eu vou num lugar e, tipo, uma outra pessoa me maquia, eu saio de lá frustrada. Porque eu tô tão acostumada com o jeito que eu faço. Sim. Mas é por isso que eu acho tão interessante essa diversidade que a barbearia cresceu nesses últimos tempos. Porque tem estilos pra todos, né? Assim, hoje a barbearia não é só cortar o cabelo na máquina. Tem muito barbeiro que corta na tesoura também, né? E aí tem vários cortes. Tem aí fade, low fade. E, enfim, várias técnicas, então, assim, eu acho super bacana. E também, tem crescido muito também técnicas de barba mesmo, né? Assim, a galera que tá especializando em barba, hoje em dia, a barba é a maquiagem do homem, né? Super em alta. Então, eu acho isso super bacana. E aí, eu queria te perguntar uma coisa. Porque esse termo barbeiro não existe há muito tempo, né? Não. Você era cabeleireiro. E aí, como que foi a sua transição do salão pra barbearia? E assim, porque eu sei que a barbearia deu um boom
assim, sei lá, deve ter no máximo uns 10 anos. 10 anos, exato. É. E aí, assim, como que foi? Porque você tá na ativa, então, desde 99. Mas então, como que foi esse boom da barbearia? Porque, eu vou até te falar, aqui em Uberlândia, o pessoal tem muito o costume ainda de ir em salões femininos, vamos Certo. falar, né? Porque salão também não tem fachada, mas pra poder cortar por costume. Agora, a galera de hoje em dia que tá indo na barbearia, né? Como que foi a sua transição de cabeleireiro pra barbeiro? Na verdade, a gente tinha muito preconceito quando o assunto era barbeiro. Por quê? O barbeiro, ele sempre foi muito tradicional, né? Sim. Corte de cabelo, barba e acabou. Por que que eu, né, e muitos não usavam o lance do barbeiro sim cabeleireiro? Porque a gente fazia progressiva, a gente fazia luzes, a gente fazia desenho, então ia além, né, do que um barbeiro fazia. Então a gente tinha esse preconceito. Não, barbeiro não. A gente é cabeleireiro masculino. Só que em 2014, depois que eu ganhei o campeonato, que foi onde teve a virada de chave, que é onde eu falo que a minha carreira começou a ser construída a partir daí. Entendi. Então, 15 anos que eu trabalhei, né? Tipo, fiz muitas coisas ali, mas como carreira que eu entendi foi a partir de 2014. Então, eu falei, pô, o cabeleireiro, ele pode ser barbeiro e o barbeiro pode ser cabeleireiro. Como que nós fizemos isso? Fizemos uma transição. Então, tudo que um cabeleireiro fazia, a gente implantou na barbearia. O barbeiro pode fazer isso. O barbeiro pode fazer química, o barbeiro pode fazer luz, o barbeiro pode fazer sobrancelha. E foi quando a gente começou a dar curso, Maria. A gente começou a rodar o Brasil, dando workshop. Então a gente fala assim, pô, não é porque você é cabeleireiro masculino que você não pode hoje se tornar um barbeiro. Entendi. E o barbeiro não tem problema também, tipo, de se tornar, de migrar pro cabeleireiro masculino. Entendi. Então foi muito bom, foi muito legal. E foi em cima disso daí, sabe? Tipo, de mostrar que a gente poderia quebrar essas barreiras aí e fortalecer o nome barbeiro. Fortalecer a barbearia, que era bem fraca. Ah, bacana. Foi assim que Não, aconteceu. e é engraçado você falar isso, sabe por quê? Porque pra mim, quando a pessoa fala que é barbeiro, eu penso que ela faz muito mais coisa do que um cabeleireiro, na minha percepção, né? Mas assim, de fato, eu percebi esse boom das barbearias. Até muito tempo atrás, você não via a quantidade, né, Não. de barbearias que tem hoje. E barbearia de estilos diferentes, né? Exatamente. Você chega, a fachada é diferente, o estilo de cadeira, né? Até mesmo o estilo de corte. Tem alguns que são especializados, por exemplo, cabelo afro, cabelo cacheado, corte de tesoura. Eu acho que isso é muito bacana. E aí você comentou do prêmio que você ganhou, né? Foi. Conta pra mim o que foi esse campeonato, o que foi essa virada de chave pra você. Bom, eu vou até reforçar que essa pergunta só é muito importante, tá? A virada de chave, o campeonato, porque foi em cima de um dos piores momentos, né? Que eu falo, tipo, não só do meu trabalho, mas de uma vida pessoal também. Porque eu tava muito, muito pra baixo, muito enrolado, e eu não via saída. Então, quando a gente não tá bem em alguma determinada área, acaba prejudicando todas as outras. Então, atrapalhava a vida profissional, atrapalhava a vida, tipo, como casal, sabe? Então, muitas coisas não estavam andando bem. E aí eu peguei e falei assim, caramba, mano, tipo, eu preciso de uma virada de chave, eu preciso de fazer alguma coisa nova. Que eu lembro como se fosse hoje, eu conversando com a minha mãe, né, num dia, eu falei, mãe, eu queria muito ser reconhecido, sabe? Me tornar uma referência pelo meu trabalho. Eu queria ser reconhecido pelo meu trabalho. Porque eu via, às vezes, alguns programas de televisão, né, cabeleireiros e tal, sendo, tipo, tinha glamour, era reconhecido, e o cabeleireiro masculino, não. Então, eu tive esse insight, e parece que não, eu tive um tete-a-tete com Deus. Eu falei, pô, Deus, eu queria tanto ser reconhecido e me tornar uma referência no meu segmento. E, por incrível que pareça, eu voltando da casa dos meus pais, dirigindo um carro, quando eu cheguei em casa, apareceu lá, tipo, no Facebook, uma competição. Primeiro Campeonato Mundial dos Barbeiros, no Rio de Janeiro. Eu falei, caraca, mas é no Rio de Janeiro, né? Aí, sabe? Não, mas se você quer, tem que ir atrás. Resumindo, eu peguei e me inscrevi numas condições que, tipo, que eu não tinha, que eu tava quebrado financeiramente. Sim. Era R$50 pra fazer a inscrição. Eu lembro que eu fiz a inscrição, mesmo sem poder, fui pro Rio de Janeiro. Eu tive uma semana de preparo, era pouco tempo. Na semana seguinte já seria a competição. E o tempo de corte era 25 minutos. E eu levava ali, no mínimo, ali 1h10. Esse era o tempo que eu fazia nos meus atendimentos. Eu sempre cortei tranquilo, com calma, sempre fui caprichoso, né? Procurava entregar excelência. E eu me preparei, em uma semana fui para esse evento, para você ver como tava tudo conspirando para dar errado.
Ia começar por ordem alfabética, então eu ia estar no máximo na segunda bateria. Fui pra última bateria, deu tudo errado, tudo conspirou para o Alan, tipo, não participar, para o Alan não ganhar. Eu fiquei na última bateria, fui competir, já era quase 10 horas da noite. E de 25 minutos veio pra 20 minutos. Então, assim, tudo conspirava pra dar errado. Só que quando Deus tá no negócio, eu falo que hoje eu estou aqui porque é pra mostrar que o Alan sem Deus não seria nada. Seria só uma vírgula. E aí eu pude subir naquele palco, mesmo com 5 minutos a menos, né? Tipo, Deus me honrou. Eu tive estratégias pra ganhar tempo. Eu consegui fazer o corte de cabelo, fiz a barba, saí de lá campeão. E ali a minha vida mudou. Por que eu falo que mudou? Às vezes não é só um título. Muitas pessoas ganham títulos e somem, né? Então ali eu tive um insight. Porque as pessoas começaram, tipo, a me chamar, falar, pô, campeão, mano, seu degradê é incrível. E aí começaram, tipo, com o tempo a apelidar. Pô, mano, rei do degradê, mano, pô, seu degradê é incrível. Eu falei, mano, o degradê vai mudar a minha vida. E aí eu tenho até hoje o degradê como a minha especialidade, que foi o que eu abracei lá em 2014 e foi onde o jogo virou e a minha vida mudou através da competição do degradê. É isso que eu ia te falar, porque o pessoal te chama do rei do degradê, né? Olha que responsa. E depois do Rio de Janeiro, você foi pra um campeonato internacional. Aí, pra mim, isso já é outro patamar, entendeu? Pessoas que são internacionalmente conhecidas, eu quero bem próximas de mim, meus melhores amigos. E pra você ver, olha como que as coisas mudaram em questão de 2 anos. Em agosto de 2014, a parte financeira, tipo, a pior fase da minha vida. Eu não tinha dinheiro pra nada, só tinha dívida. Em 2 anos, através do reconhecimento, eu me tornei uma referência. Eu comecei, tipo, dar cursos, viajar ao Brasil. Eu já tive uma oportunidade de, em 2016, participar de uma competição em Cancún, no México. Ia ter a competição e também ia ter um evento com os maiores profissionais que tinha no mundo, no segmento na época. Então, eu me organizei, né? Tipo, Deus abençoou, foi pra lá, consegui uma parceria com a Alpha Lux, ajudou a custear. Só que lá era diferente, porque tinha barbeiros de todo mundo. Sim. E o que eu ganhei era um campeonato mundial, mas só tinha os barbeiros aqui, tipo, do Brasil, de vários estados. E assim, lá, por falta de informação, eu não falo inglês, não falo espanhol, então tive um pouco de dificuldade. Mas eu consegui ficar em 4º lugar. No Que The Best bacana. Original Haircut. Então, pra mim, foi uma experiência incrível. Só que eu saí de lá com um sentimento assim. Falei, poxa, se de repente eu tivesse pegado a informação certa, tivesse entrado na modalidade certa, talvez eu pudesse ganhar o 1º lugar. Ou talvez não. Mas serviu como experiência. Então, eu vi que o cabelo ia me levar em lugares que eu nunca imaginei. Cancún, acho que é o sonho de muita gente, né? Quem não Nossa, tem que é vontade isso? de conhecer Cancún, pra mim era um sonho. Nossa. Tão distante e que se tornou uma realidade. Não, e Fiquei ainda 7 dias mais lá. ir lá pra uma oportunidade de trabalho, né? Trabalho. Porque eu acredito que não são pra todos, assim. Não é todo mundo que vai pra Cancún Não é. participar de um concurso. E mesmo você tendo ficado em 4º lugar, que é isso, gente do mundo Foi incrível. inteiro? Quantos países Foi não tem incrível. aí no mundo? Ô Maria, posso te falar uma coisa? Diga. As pessoas esperam muito as coisas acontecerem. Ah, mas se chegar, mas se me chamar. Eu vi uma oportunidade da competição, eu vi o curso, eu falei, eu vou me inscrever e eu vou comprar passagem. Eu comprei a passagem, eu falei, agora eu vou criar uma outra oportunidade de tentar trazer uma empresa parceira para ajudar a custear. E foi onde eu consegui. Então, aí eu peguei, mandei fazer camiseta, mandei fazer capa. Então, às vezes, o ideal é a gente criar as oportunidades. Eu sempre falo que as melhores oportunidades são as que nós criamos. Por quê? Nós damos muito mais valor do que quando cai na nossa mão. Quando a gente não tá esperando, sabe? Alguém abre a porta e fala assim, pô, Alan, eu tô com uma oportunidade ali de você, tipo, entrar numa empresa X, assado, você vai ganhar X por mês. Pô, demorou, mano. Veio fácil. Às vezes a gente não dá valor pra essas coisas, sabe? Sim. Não, e uma coisa, ô Alan, que eu queria comentar aqui, porque eu achei muito bacana quando eu fiquei sabendo. Porque o degradê, então, é a sua técnica, né? É uma identidade. E aí, antigamente, né, quando eu vejo, assim, o pessoal falando, tem gente que usa máquinas e máquinas pra fazer o degradê. E aí você trouxe uma revolução pra geral, que foi fazer o degradê com 2 pentes. Foi isso. Como que foi desenvolver essa técnica? Porque, assim, é algo seu, né? Algo Assim, meu. eu nunca vi, né, ninguém falando. Se tiver aí, eu tô desinformada. Mas com 2 pentes eu não vi. Como que foi desenvolver isso? Foi uma necessidade. Na competição de 2014, lembra que eu falei que era 25 minutos e tiraram pra 20? Eu perdi Sim. 5 minutos. Então, o que eu fiz no dia? Eu vou tirar, tipo,
eu vou eliminar máquinas e vou eliminar os pentes que eu menos uso. E no dia, eu consegui desenvolver uma técnica com 2 pentes. Com pente meio e meio. Então, assim, foi incrível. E de lá pra cá, o que eu fiz? Eu aprimorei. Bacana. Então, quanto mais eu aprimorei, e com o passar dos anos, eu fui ensinar isso muito depois, viu? Sim. Porque, tipo assim, às vezes a gente aprende algo e já quer passar de imediato, eu não. Então, eu fui, tipo, elaborando no meu dia a dia, vendo o que dava certo, o que dava errado, aprimorei, entrei com pente, com clipper overcomb. Então, com o passar pelo menos de 2 anos, 2, 3 anos, eu comecei, tipo, a implementar essa técnica aí. Então, Nossa, assim, bacana demais. Ajuda e ajudou muito os barbeiros. Não, e essa técnica é legal porque, por exemplo, às vezes o barbeiro quer começar, né? E não tem tanto dinheiro pra poder investir. Isso é até uma pergunta bacana, pensei aqui. O que você recomendaria hoje? Por exemplo, tem uma pessoa aqui que tá assistindo a gente agora que quer começar na barbearia. Não abrir a sua barbearia, mas quer começar a ser um barbeiro. O que você recomenda pra ele investir hoje de material? Tipo, ó, cara, eu não recomendo você começar sem ter isso. O que você recomendaria? Então, ó, o que eu recomendo pra você profissional? Primeira coisa que eu falo pra você. Comece com o que você tem de melhor hoje. Então, não vai esperar você, tipo, ter as melhores máquinas, as melhores ferramentas. Comece com o que você tem na mão. Então, se você tiver uma máquina de corte, uma máquina de acabamento, você consegue fazer muita coisa, tá? Então, com o seu trabalho, ou às vezes no seu curso, cortando o cabelo em casa, você vai conseguir investir. Eu falo isso com propriedade, porque eu cansava de remendar fio de maquininha. Porque eu só tinha uma e não tinha condições de comprar outra. Então, aquela maquininha foi o meu sustento. Então, quando eu comecei a entender da importância de investir em material, agora já falando com o seu trabalho, você tendo retorno. Invista em você. Invista no seu material. Por quê? Do mesmo jeito que você tem uma maquininha, se ela quebrar, você não tem nenhuma. Então, quem tem uma, não tem nenhuma. A partir do momento que você, tipo, ingressou, que você tá tendo lucro, invista em você. Então, acho que é muito importante hoje. Hoje tem diversas marcas, né? Sim. Tem a que eu uso, que eu amo de paixão. Então, assim, eu acho que pelo menos você ter, tipo, uma máquina de corte, uma de acabamento e uma shaver ali tá de bom tamanho pra começar. Alan, não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Começa com uma de corte. Vai fazendo acontecer. Então, entrou um dinheirinho, sobrou, investe numa próxima máquina. Bacana, certo? bacana. Então, essa é a minha Então, ideia pra galera. fica aí a dica, galera. Vamos investir no maquinário pra poder seguir. E ainda falando de degradê, eu anotei uma pergunta aqui, porque eu vejo os cortes, né? Como eu Certo. falei, eu sou leiga da barbearia, então eu tô aqui no Cadeira com o Chique pra Top. poder aprender. Qual que é a diferença hoje do degradê pro fade? Porque Show. eu vi que o fade tá super em alta, né? Show. O que diferencia essas duas técnicas? O que nós falamos muito? Hoje, eu falo muito pra muita gente, universal, estão vários países. O fade, eu costumo falar que é uma linguagem universal, que todo mundo entende. O degradê seria só no Brasil. Entendi. Então, quando nós trabalhamos, tipo, essas transições aí. E quando se fala em fade, se fala, tipo, em desvanecer, tirar marcas. E quando nós falamos no degradê também, tipo, tirar marcas, sabe? Tipo, fazer, tipo, aquela graduação Entendi. do menor pro maior, do maior pro menor. Então, seria uma linguagem para todo mundo entender o Entender. fade. E o degradê seria já mais uma linguagem nacional. Entendi. E Então- então, se eu for na barbearia e pedir qualquer um dos dois... Se o barbeiro tiver antenado, sim. Entendi. Mas na dúvida, né, tipo, fala do degradê. Então, não, é porque assim, eu fiquei em dúvida. Eu falei, gente, tá tão em alta, né, os cortes, né? Então, assim, eu fiquei perguntando se teria diferença. E aí tem uma outra coisa, porque, por exemplo, né, você falou do degradê, a gente faz com máquina. E essa técnica de degradê, ela funciona também pra pessoa que quer fazer... Porque eu já vi que os meninos, eles fazem assim, eles deixam um pouco mais alto aqui em cima e vai descendo. Isso tudo é fade, isso tudo é degradê. Se tem essa mistura, assim, de tamanhos, é degradê. O degradê pode ser feito, tipo, em várias alturas diferente do fade. Porque o fade seria, tipo, desvanecer até chegar na pele ali, sabe? Sim. Até mais curto. Então, às vezes, com uma tesoura, a gente faz um degradê. Você pega do maior pro menor. Você consegue fazer, tipo, uma graduação. Entendi. E quando se fala no fade mesmo, é aquela parte mais raspada, mais rente à pele, né? Que é o desvanecer mesmo, e ir apagando as linhas. Entendi. Então, tipo, pro barbeiro, o barbeiro usa muito o mesmo termo, degradê e o fade, mas no fundo, a gente consegue diferenciar um pouco. Entendi. Alan, queria fazer um degradê, mas eu não quero finalizar na 0. Eu quero finalizar na 1. Então,
Vou começar ali, às vezes, um pente 3, 2, 1,5 e assim eu vou. Bacana. E quando se fala um fade, a gente já sabe que é finalizando ali na lâmina ou na shave. Bacana, bacana. Show. E aí, Alan, assim, ao longo da sua trajetória, né, você não ficou só na parte técnica. Hoje você é uma pessoa que palestra muito além disso, né? Então, a gente sabe, assim, eu te acompanho, né, bastante nas redes sociais. Eu vejo aí nas suas palestras você fala a respeito de identidade, você fala a respeito de gestão. Show. E aí, como que, assim, você foi desenvolvendo isso em você? Como que foi surgindo essa essência do Alan pra ser esse mestre, né? Vamos falar assim, pra trazer nas palestras, Sim, nos sim. cursos práticos. O que foi importante pra você depois dessa virada de chave? Como que você começou a desenvolver isso pra poder ensinar a outros? Eu sempre tive muita facilidade, tipo, de entender as coisas e colocar em prática. Então, eu sou muito do ouvir bastante, entender e praticar. Então, se eu fiquei com dúvida, eu pergunto, até eu entender nas minhas gravações. Então, foi algo que começou, tipo... Eu não tinha ideia de ser um educador, de ser um palestrante, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu comecei em casa. Em casa, que eu digo, quando eu tinha, tipo, uma pessoa lá, eu queria cortar cabelo, tem como você me ensinar? Então, eu lembro que antes lá, de 2014, 2004, 2003, sempre chegava alguém no salão pedindo pra aprender, uma oportunidade. E sabe, inconscientemente, eu pegava, mano, vou te ajudar, faz assim, pega assim. Então, essa construção aí, tipo, da educação já veio desde antes. Só que depois de 2014, as pessoas começaram a me chamar com frequência. Pô, mano, seu trampo é muito bom, como que você faz? Você ensina? Então, eu lembro que quando eu montei uma primeira turma, montei com um amigo meu chamado Lelê, eu não tinha didática, eu não tinha, tipo, uma maneira de ensinar, um método. Então, com os próprios alunos, eu ouvindo bastante as perguntas dele, eu falei, opa, aqui serve como metodologia, aqui eu posso colocar na próxima turma. Então, foi assim que começou. Eu não esperava nada, não me programei nada, só que de anos pra cá, eu sinto muito pra aprender, eu sinto muito pra estudar. Então, todos os palestrantes, eu já tive o privilégio de palestrar com praticamente todos os educadores aí do Brasil, na Que legal. barbearia, do mundo. Então, sempre quando eu tô apresentando junto, eu faço questão de sentar e participar, de aprender, de ouvir. Então, hoje eu costumo falar que eu sou um barbeiro completo, sabe? Porque eu Bacana. aprendi bastante com eles aí. E hoje eu trabalho também muito na parte motivacional, na parte de gestão, na parte de carreira, na parte do empreendedorismo. Então isso aí foi estudo, foi relacionamento, estando com pessoas que entendem do assunto. Então isso agregou demais na minha vida. Então, além de técnicas hoje, eu abordo outros temas também. Legal. Isso é muito importante, né? Assim, eu acho que essa questão da democratização, assim, dos workshops, das palestras, né? Hoje tem palestras aí, workshops que trazem vários profissionais, então possibilita o barbeiro, né, de ir lá e não ouvir só a respeito de uma técnica, mas às vezes conhecer um pouco mais sobre gestão. Isso ajuda a elevar, né, o padrão da profissão, assim, a elevar o padrão dos barbeiros que é a gente e levar as pessoas a conseguirem, né, a conquistar aquilo que eles querem. E assim, eu gostei muito disso que você falou, sabe, de sentar pra ouvir. Eu acho que isso é algo que nunca vai ocupar espaço pra ninguém, né? O conhecimento, ele é uma coisa que não ocupa espaço, na verdade, ele nos leva adiante. É E aí, importante. assim, eu queria que você falasse, né, um pouco mais assim, porque tem muito barbeiro que entra e tem esse desejo de ensinar. Então, assim, o que você acha que é importante, sabe? Pra pessoa poder começar a ensinar? Quando que é o momento dessa pessoa? Às vezes, as pessoas têm a oportunidade em casa e não dão valor. Ela acha que ensinar vai ser só em cima de um palco. Ah, mas eu quero um dia estar no palco com o Alan, eu quero um dia estar no palco com o Elias. Só que, peraí, aonde você trabalha é você mais um. Quantas vezes esse mais um te pediu uma informação? E você, não, mas pô, o cara é chato, mano. Pô, o cara fica mexendo o saco. Tá perguntando de novo. Então, quando você começa de casa, ensinando um, ensinando o segundo, o terceiro, quando menos você esperar, você está dando aula, você está ensinando por quê? Aquele um compartilhou com o outro, aquele outro compartilhou com o outro, e sempre vão lembrar da onde deu início, da onde começou. Então, foi assim que eu comecei. Então, as pessoas às vezes esperam muito, eu quero começar, eu quero estar lá. Tá, mas para mim estar lá, eu tenho que estar aqui. Sim. Então tem que ensinar pessoas que estão Sim, aqui. com certeza. Então, o tempo todo, tem pessoas para aprender comigo. O tempo todo tem gente para me ensinar. Então, se eu não consigo falar para 3 pessoas, eu não vou conseguir falar para 1.000. Se eu não consigo falar para 5, Bacana. eu não vou conseguir falar para 100. Então, as pessoas têm muita chance de querer ser um educador, mas não tem procura, ninguém chama ela para aprender, a pessoa, tipo, não tem paciência, a pessoa, tipo, não quer ensinar ninguém. Então,
dificilmente vai conseguir. Às vezes as pessoas, têm essa dificuldade, mas não para pra analisar que o problema às vezes está nela ainda. Ela não entendeu o que é ser um educador. Como eu começo a ser um educador. Então, é pequenininho. Sabe? É de dentro pra fora. Começar de dentro. E isso é até bacana, né? Porque, assim, trazendo isso pra realidade do estúdio, eu acho que você pode falar isso mais do que ninguém, né? Pra dentro da barbearia, do estúdio, da barbershop. Hoje, quando você tem mais de um profissional, você precisa incutir uma identidade do estúdio. E uma coisa que eu acho muito bacana é que todas as vezes que a gente conversa, você traz os seus profissionais junto com você. Sim. Então, assim, diversas vezes quando eu trouxe uma ideia pra você, você falou, não, eu vou gravar aqui junto com os meninos. E, por exemplo, o Rogério, né, que eu já vi ele aparecendo mais, eu percebo como vocês têm essa ligação, assim, como é semelhante a forma de trabalhar. Isso tudo começa dentro, né? Assim, começa nesse ensinar, vamos falar assim, nesse cotidiano. Que é o padrão, costumo falar que é um padrão. Porque não adianta, se você tá, numa equipe, se você tá num time, se não tiver padrão, cada um fala uma língua, cada um faz de um jeito, cada um, quer ter um posicionamento, cada um tem a sua identidade. Sim. Mas o padrão, é importante ter um padrão único, sabe? Uma maneira, de atender, uma comunicação, bem assertiva. Porque as pessoas, quando vêm, no espaço, numa empresa, se de repente não dá pra atender com fulano, eu vou cortar com ciclano, porque, mano, é o mesmo padrão. A identidade, cada um tem a sua, mas é o mesmo padrão. E hoje eu entendo a importância de valorizar quem tá com a gente. Tá correndo com a gente, então importante. eu super valorizo. Eu valorizei muito mais lá atrás, só que eu prejudiquei. Sabe quando você quer que a pessoa esteja no mesmo lugar que você? Sim. Custe o que custar? Não, vem comigo, mano. Pode colocar ele. Então, eu prejudiquei muito lá atrás. Porque eu queria que eles estivessem comigo ali, curtindo, usufruindo, mas sem a pessoa passar o processo é difícil. Então, as oportunidades vieram, mas ao mesmo tempo passou. Então, hoje, como eles estão em um processo, um amadurecimento, com mais experiência, então, hoje, eles estão conquistando o espaço deles. Então, nada mais justo do que eu valorizar, dar oportunidade, falar, mano, vocês mais que merecem, mano, aparece, fala, eu tô com essa ideia aqui, o que vocês acham? Então, eu compartilho. Eu nunca pego nada pra mim sozinho. Eu sempre compartilho com alguém. Você pode ter certeza. Ah, isso é muito sempre compartilho com bacana. alguém. Isso é muito bacana. E isso, assim, essa arte do compartilhar, eu acho que é o que traz seu sucesso, Alan. Porque, assim, vamos falar não só de dentro da barbearia agora, falando das suas redes sociais. Isso é um fenômeno. Você tá aí em diversos eventos, o pessoal te acompanha nas redes sociais. A gente teve uma experiência muito legal quando você virou embaixador do Igic Barber, que foi um dos nossos clientes mandando mensagem falando, caramba, eu admiro muito eles e eu tô muito feliz que eu tenho um aplicativo de vocês, porque eu tô no lugar certo e com as pessoas certas, e o cara que eu admiro agora representa o aplicativo que eu uso. E aí, assim, a gente tá nessa crescente das redes sociais, né? Dessa questão dos influenciadores, das pessoas querendo cada vez mais influenciar outros. Como que você traz isso de dentro da barbearia pra fora? Porque aí agora a gente não tá falando dos nossos, a gente tá falando de várias pessoas que querem aprender. Como que você lida com essa parte influenciador do Alan? É uma coisa que inconscientemente, né, eu sempre fiz nas redes sociais, nesse meu trabalho, né, ao longo desses 10 anos, é verdade. Então, eu sou uma pessoa que eu não me vendo, tá? Eu trabalho muito a verdade, então, quem é de verdade tem credibilidade, quem não é, tem prazo de validade. Então, vamos supor, se você pegar e falar assim, Alan, eu tô com um projeto de vender canecas. Só que é o seguinte, mano. Essas canecas aqui, mano, se bater, quebrou, mano. É uma porcaria. Mas, mano, vamos aproveitar a sua influência, mano. A gente coloca aqui a sua logo e tal. Eu vou te pagar X, eu vou te pagar bem. Vamos fazer uma parceria? Eu falo, puta, pra mim não serve, mano. Eu sou muito transparente. Eu quero que as pessoas consumam o que eu consumo. Então, você pode ver. Nas minhas redes sociais, eu só uso o que realmente eu consumo. Eu só fecho parcerias com quem realmente eu curto e uso os produtos. Então, assim, eu sou muito constante. Sim. Eu alimento o meu público há muito tempo. Desde quando eu comecei, mesmo sem saber fazer. Então, todo dia tem conteúdo gratuito. As pessoas, quando elas se conectam com você, a primeira oportunidade que tiver um evento, vai ter um evento em Uberlândia. Pô, mano, o Alan é um cara que me alimenta sempre, então agora eu vou pagar pra assistir. Por quê? Se no gratuito já vale a pena, imagina pagando, imagina presencial. Então essa é uma maneira que eu trabalho. Eu sou um cara de verdade e eu mostro o tempo todo. Eu não tenho aquele lance, de alimentar só se for pago, não. Então é de graça, e quando tem a oportunidade de estar presencial, as pessoas pagam justamente por isso. Então eu procuro muito ter verdade com o meu público. Então eu tenho um público muito nichado, que foi difícil conseguir isso daí, mas eu não me vendo.
eu não critico, tá? Quem faz sorteio, mas eu não misturo as minhas redes sociais. Aham. Eu não faço sorteio, eu não faço rifa, porque isso faz parte do meu perfil. Sim. Tá bom? E creio eu que deu muito certo até hoje. Sim. E aí, por exemplo, né? Porque aí falando dessa questão das redes sociais, hoje a gente tem o nicho da barbearia. O que você acha, assim, que é bacana? Por exemplo, uma pessoa, eu não quero ser uma pessoa de palestra, mas eu queria muito ter influência nas redes sociais. O que você acha que é o diferencial pra esse barbeiro começar? Porque, assim, evento presencial é bacana. Sim. Igual a gente tem a Barber Week Sim, aí, alimenta, assim, gente da América Latina inteira vem aí pra poder fazer cursos, pra conhecer as marcas. Mas as redes sociais também é um lugar que abrange o mundo inteiro. O que você acha que é muito grande. importante, assim, sabe, pra um influenciador do nicho da barbearia começar? O que você acha que é importante ele ter pra ele ser esse influenciador? Então vamos lá. Para você que deseja ser um influenciador, principalmente na barbearia, anota essa dica aí, tá bom? Ser especialista em alguma coisa, tá? Ter uma identidade. Porque quando você cria uma identidade, quando cai na rede social um trabalho seu, as pessoas vão começar a identificar. Aquele trabalho é do Fernando. Mano, aquele penteado só o Adriano faz. Aquele acabamento ali, só o Rômulo que faz. Então, quando eu entendi que o degradê mudou, ia mudar minha vida, quando os meus trabalhos caíam nas redes sociais, mano, esse degradê aqui só o Alan que faz, é do Alan. Então, a importância de vocês terem uma identidade, criar, não é fácil, tá? Como que eu crio uma identidade? Eu pego aquilo que eu mais me identifico, aquilo que eu mais gosto. Pô, eu tenho facilidade na escovação. Eu acho que a minha escovação fica melhor do que o corte. Então, tudo começa através de uma identidade. Quando você força uma identidade, a chance de você expandir, de mais pessoas verem, de mais pessoas te acompanhar, te procurar, é muito grande. Então, acho que o lance de criar uma identidade, de martelar essa identidade nas redes sociais é muito importante. E ter frequência. Criei uma identidade, eu postava, às vezes, por dia, 4 publicações por dia. Manhã, almoço, tarde e noite. Por quê? Uma das 4 publicações ia engajar. Porque às vezes eu quero ser constante, eu quero ser influenciador. Aí você pergunta pra pessoa, quando foi sua última postagem? Ah, tem uns 15 dias. Então você quer influenciar quem desse jeito? Tá? E hoje, o pessoal que consome, o pessoal quer qualidade. Então, assim, se você quer ser influenciador, além de tudo isso que eu falei, você vai precisar investir pelo menos num celular com qualidade para as pessoas verem o que você tem de melhor. Tá? Então, um ponto X. Boas dicas, gostei. E assim, né, você falando isso de ser especialista em algo. Porque hoje, cada vez mais, as tendências vão aumentando, né? Igual eu te falei, eu vejo muito esses cortes, porque às vezes a gente tá rolando ali o feed do Gic Barber, aí eu vejo low fade, fade, degradê, e corte com tesoura, e aí tá muito em alta. O que você acha, assim, dessas tendências pra barbearia? Se você pudesse chutar aí, assim, o que vai estar em tendência? O que você recomendaria a galera ficar especialista? Porque, assim, concordamos, né? Tem alguns cortes que já ficaram ultrapassados. Igual antigamente, os meninos usavam muito aquele corte de Justin Bieber, né? Que balançava e fazia a franjinha. O que você acha que vão ser essas tendências pros próximos anos? Que você acha bacana o barbeiro se especializar nelas? Ó, o barbeiro precisa saber cortar o cabelo muito bem e hoje, principalmente, saber finalizar. Porque se você reparar, o que muda são o quê? Finalizações. Um penteado diferente, um corte na parte do topo diferente. A base é a mesma. Ou é o low fade, ou é o mid fade, o high fade. Mas a parte de cima é o que muda. A finalização, pode ver. Entendi. Sempre os penteados que acabam trazendo uma nova tendência. Então, Sim. a base, ela é a mesma, porém o que muda é a finalização. Então, se eu sou um barbeiro que eu não sou completo, se eu não sei escovar, se eu não sei cortar na tesoura, vai dificultar eu acompanhar as tendências. Entendi. Então, o barbeiro que corta muito bem, finaliza muito bem, ele viu uma novidade, ele pegou uma ideia no ar, ele já traz pro dia a dia dele. Bacana. Então, as tendências é muito em cima disso. Pode observar. São detalhes. Às vezes, tipo, um penteado que eu jogo pra trás, eu puxo aqui a parte de trás, deixo mais quadrado, é uma tendência. Então, são detalhes de finalizações. Isso é verdade. Isso é muito bacana. Eu gostei dessa questão, assim, da finalização. Mas aí, assim, aí é uma pergunta genuína minha, né? Por causa que essa finalização no salão é uma coisa, no estúdio é uma coisa. Exatamente. E em casa, como que eu faço pro meu cliente não ficar frustrado? Eu digo isso porque, igual mulher, né? Quando pinta o cabelo no salão, aí finaliza, fica aquela beleza. Aí chega em casa, nossa, mas eu não tô dando conta de fazer igual tava no salão. Como que a gente lida com essa frustração? Aí eu te faço uma pergunta. Como
lidar com essa frustração. Você já foi em desfile? Já, Cabelos de desfile? já. As modelos conseguem fazer em casa? Nunca, jamais. Se elas quiserem de novo, o que elas vão fazer? Ah, vai ter que voltar, né? Então aí tá uma dica pra vocês. As tendências geralmente são assim. Uma finalização, por mais que a gente tente educar o cliente a fazer em casa, ele não vai conseguir. E o que ele vai fazer? Ele vai recorrer ao salão ou à Bacana. barbearia. E aí é onde a gente agrega serviço. Então, ele cortou o cabelo, fez a finalização, ele não conseguiu arrumar em casa, ele vai voltar e eu vou cobrar um serviço extra. Bacana. Então é sobre isso. Por mais que a gente eduque, o cliente dificilmente vai conseguir fazer igual fez um salão na barbearia. Bacana. É um ou outro que acerta, é um ou outro. Não, isso é Mas a bacana, maioria essa volta. dica é bacana. É sobre isso. E assim, ainda falando, né, sobre tendências da barbearia, o que você enxerga, né? Porque o mercado 10 anos atrás era um e o mercado é agora. O que você enxerga para os próximos 10 anos da barbearia? Você aí que tem Show. muita experiência, o que você enxerga, assim, que vai ser esse futuro, né? É muito difícil falar, Maria, pensando, projetando, tipo, a muito longo prazo, né? Porque o tempo todo muda, Sim. Então, o arroz com feijão bem feito nunca vai sair de moda. O arroz com feijão bem feito nunca vai sair de moda. Então, se você corta muito bem, faz uma barba muito bem, faz uma finalização muito boa, dificilmente você vai sair do mercado. Dificilmente você vai perder espaço. Então, nós temos que estar antenado a tudo. Hoje, o que está aí alta? Visagismo. Pô, Sim. nós temos um fenômeno hoje que é o Juarez, mano. O Juarez, ele conseguiu aí, em menos de 7 meses aí, virar um fenômeno. Sim. Mas tem gente que vai falar, foi sorte nada. Ele estudou demais. O Juarez é muito bom. E ele trouxe algo que não tinha na barbearia com força. Pessoas já falavam com visagismo, mas de uma maneira menos agressiva. Sim. Ele já veio com agressividade. Sabe? Tipo, a transformação fala muito bem. Então a gente que tá de fora fala, mano, esse cara conhece muito. Não, mano. e quando você vê os vídeos dele, é coisa assim, surreal os resultados. Tem vezes que eu olho, assim, esses vídeos de antes e depois que ele posta, eu falo, caramba, é outra pessoa, não é Milhões, possível. muito rápido. E é bem agressivo mesmo, mas assim, foi algo transformador. Essa questão do visagismo realmente, assim, mudou tudo, né? E ninguém esperava. Ninguém esperava. Então, pra você ver, são épocas, são fases. Cada ano tem uma novidade. Então, se você é um barbeiro que você, tipo, é completo, você acompanha a tendência. Pô, eu não tenho estudo no visagismo, mas a transformação, as ideias, pô, eu tenho. Sim. Sabe? E a gente pega o tempo todo o lance de ouvir. Você ouve, cada vez mais você consegue, tipo, entender o que o cliente quer. Então, Sim. pô, você pega no visagismo, é você entender, você ouvir o que o cliente quer. Sabe? Tipo, Bacana. muitas vezes eu falo que o profissional, o cliente chega na cadeira, antes dele falar o corte, o barbeiro fala, pô, já sei, entendi. E aí quando vai ver, não entregou nada do que o cliente queria falar. Então, acho que quando a gente tem um arroz com feijão muito bem feito, a gente acaba estando preparado para tudo que vier aí. Bacana, bacana. Realmente, essa questão aí do visagismo, até pro público feminino, né, foi uma mudança também. Hoje, pro público feminino, o pessoal faz muito aquela de coloração também. Então, Sim. não só do corte de cabelo, mas as cores que combinam. E pra barbearia, você acha que isso é uma tendência também, essa questão das cores? Oxi, tá super em alta. É? Super em alta. Primeiro, começaram com o platinado, por quê? O platinado era feito só final de Nossa, ano. o platinado foi uma tendência que o brasileiro aderiu, né? O nevou. O nevou, Teve uma época isso. que você olhava na rua, os meninos Todo estavam mundo tudo com nevou. o cabelo branco. Mas como que era isso? Era só final de ano. Era só mês de dezembro. Aí, pô, eu tenho um amigo, Daniel Tubarão, que ele forçou isso aí. Ele falou, eu vou trazer isso aqui pra realidade das barbearias. Pro Bacana. dia a dia, não só final de ano. Então, o que ele teve que fazer? Ter ousadia Sim. e fazer com frequência. Então, ele conseguiu formar uma tendência, trazer uma tendência. Então, isso viralizou. Então, hoje, as pessoas fazem platinado o tempo todo. Sim. E agora, tem vários barbeiros que trabalham com cores. Trabalhando com fundo colorido, sabe? Tipo, cores em cima do branco, pra você ver como uma coisa puxa a outra. Então, Sim. se eu não sei trabalhar, tipo, uma descoloração, dificilmente eu vou conseguir fazer o trabalho deles. Sim. Então, o profissional completo, ele vai estar preparado pra tudo. Então, pô, veio uma ideia que eu não sei, pô, eu sei a base. Eu sei trabalhar, tipo, uma descoloração, tal, seguro, então eu vou pegar com quem sabe. Sim. Puta, eu curti a ideia, vou aprender, faço ali um workshop, um treinamento prático e trago pro meu dia a dia. Essa questão da coloração me lembra muito do freestyle também, né? Que esses desenhos, assim, no cabelo, veio muito em alta. E eu vi um vídeo que eu achei muito bacana uma vez, que o cara cortou o cabelo bem baixinho, aquele corte militar,
lançou um nevou, e aí o cara veio com um pincel colorindo, e aí em outros lugares, depois de ter feito o desenho, ele veio com a máquina. Eu falei, nossa, esse cabelo deve ter demorado, mas ficou tão bacana que é algo assim que foge da barbearia tradicional, vamos falar assim, né? Isso traz essas tendências e a molecada fica doida. E não só a molecada, mas assim, dá uma diversificada no estilo da galera também, né? Aí, sabe o que acontece, Maria? Aí são 2 pontos, tá? Por quê? É um trabalho, tipo, muito bem elaborado. Sim. É um trabalho artístico. Dificilmente o cliente vai pagar o que aquele serviço realmente vale. Então, pô, um trabalho desse aí, vamos chutar, vai R$350, tá? Vamos chutar um valor aí, tipo, bacana. Sim. Aí o cliente fala, puta, mas tudo isso, mano, tá, beleza. Então, eu tô focado também em alavancar as minhas redes sociais. Então, faz o seguinte, vamos pegar um dia mais tranquilo, eu vou te cobrar um corte de cabelo, por quê? Eu te ajudo, porque você quer esse corte, e eu me promovo nas redes sociais. Sim. Então, isso faz total sentido. Por quê? De alguma forma, aquele trabalho que ele fez na rede social, que ele cobrou só um corte de cabelo, vai alavancar ele pra quê? Pra ensinar, pra gerar conteúdo, pra ter visualizações, pra ter contratos. E pra outras pessoas procurarem ele por esse trabalho também, né? Exatamente. Então, uma coisa puxa a outra. Então, a gente tem que ter essa ideia sempre na mente. Pô, eu não consigo cobrar aqui, mas eu vou fazer aqui, porque se eu colocar aqui, eu vou atrair outras pessoas que vão pagar pra aprender, vão pagar pra isso, pra aquilo. Então, é super importante, ter esses insights aí. Essa questão aí do valor, eu acho muito curioso, né? Eu até parei pra refletir um pouco sobre isso. Porque, assim, o barbeiro, ele ganha na quantidade de vezes que o cliente chega no mês. Porque um cara, ele corta o cabelo muito mais vezes. Vamos falar só de corte. Corta muito mais vezes do que uma mulher. Eu, por exemplo, vou de 6 em 6 meses e olha lá, que tem vezes que eu falo, tá bom, eu vou deixar mais um tempinho, Mas, por exemplo, a mulher, ela tá muito mais disposta a pagar mais caro do que o cara. E aí, isso me leva a uma pergunta que tem tudo a ver com o IGIC, que tem a ver com gestão. Como trabalhar essa questão do valor, do preço, eu não vou nem falar do valor, mas assim, do preço que o meu cliente vai pagar. Como aumentar esse ticket médio dele comigo, levando em consideração o trabalho que eu tô levando. Porque eu sei que é muito difícil, Alan. Eu fico pensando, nas barbearias aí, uma média de corte hoje é o quê? R$35? Como que esse barbeiro pode aumentar esse valor, esse preço? Como que o barbeiro vai aumentar esse preço sem o cara virar e falar, não, dá estrelinha demais, não vou cobrar esse preço? É isso que eu falo. Vamos supor, hoje, eu falo que o meu corte é barato, né? Hoje eu cobro R$60 no corte. Por quê? Pela construção, pela história, pelo nome, pela autoridade. Sim. Mas eu ainda quero atender esse tipo de público, que é o público que fez a Alana levantar, que fez a Alana se promover. Sim. E tem muita gente que quer pagar caro no corte de cabelo. Tem uma fatia muito grande aí no mercado. Só que a gente às vezes se preocupa só com quem quer pagar barato. Quem não valoriza o profissional. Fica com medo de perder quem já tá com a gente. Exatamente. Então, o que eu faço para aumentar o meu preço? Eu preciso gerar valor. Sim. Certo? O valor, creio eu, que é o resultado, né, que o valor gera. Então, quando eu coloco uma mesa diferente, eu tava com uma mesa aqui que tava, toda rachada, eu vou, pinto a mesa, arrumo a mesa, eu quero mudar o fundo tá estranho, eu agrego ali um quadro, eu coloco um ar-condicionado, coloco uma planta. Sim. Então, quanto mais valor eu agregar ao meu espaço, fora técnica, fora material, é onde eu consigo precificar melhor. Então, aonde era 35, eu sempre tenho uma justificativa para falar do meu aumento. Hoje é 45, por quê? Olha o tanto de valor que eu tô agregando pra vocês, mano. Olha a experiência. Olha a cadeira que você tá sentando hoje. Lembra da que você sentava? Que você ficava reclamando? Então, puxa, mano, eu precisei, cobrar um pouco a mais pra conseguir encaixar aqui nos orçamentos. Então, as pessoas, às vezes, não querem dar uma experiência melhor e quer cobrar mais caro. Quando a gente agrega valor, a gente consegue justificar o aumento do serviço, do corte de cabelo, da barba. Então, eu sempre faço isso. Então, qualquer ajuste que eu faço ali, qualquer experiência nova, qualquer coisa que eu agrego valor, eu vim pra Uberaba, eu vim fazer gravações, um network, então, olha o valor que eu estou gerando pra galera. Mano, o meu barbeiro, mano, vocês viram o meu barbeiro? Passou o dia inteiro gravando, gerando conteúdo pra empresa. O meu barbeiro, é embaixador. Então, tudo isso gera valor. Sim. E quando eu reflito pro meu espaço, quando eu levo pro meu espaço, automaticamente, quem tá comigo também acaba sendo privilegiado.
Com certeza. Porque tá junto, então acaba batendo em todo mundo. Com né? certeza. Então acho que a pessoa, tipo, agregar valor no trabalho, não só em técnicas, em serviços, mas tudo que tá ao redor. Bacana. E assim, isso é até um dos últimos tópicos que eu quero conversar com você, porque a gente falou aqui do Alan barbeiro, a gente falou do Alan professor, falamos do influenciador, mas tem o Alan gestor do estúdio Alan Calisto, né? Você tem o seu estúdio, e aí a gente falou aqui da diferença de preço e valor, né? Porque tem o preço que o cliente paga e o valor que você traz pra ele. E assim, você como gestor, né? O que é uma coisa que você prioriza junto aos profissionais que trabalham com você? Porque a gente falou lá atrás de padrão, a gente falou de essência, de identidade. Mas assim, o que você gosta de incentivar os profissionais que estão junto com você? O que você prioriza, assim, pra eles como gestor? Eu gosto de mostrar pra eles, tipo, em questão de resultado, sabe? Que a gente sempre pode mais. E eu prezo muito organização, planejamento, metas, sabe? Eu não sou muito de cobrar, mas eu falo que as metas são importantes. Então, às vezes eu volto muito no meu passado pra incentivar. Eu falo, pô, mano, eu já cortei, tipo, muitos cabelos por dia. Às vezes 15, às vezes 20 na correria. E hoje vocês têm a oportunidade, por quê? Nós temos tudo na palma da mão. Hoje nós temos um sistema onde nos dá essa liberdade. A gente consegue cobrar um preço mais caro, certo? Porque são muitos valores agregados. Então, eu peço muito valorização. Que eles valorizem, sabe? Essa oportunidade, o trabalho, o ambiente, tudo que eles têm. Porque hoje, você montar uma barbearia é muito fácil. Você põe uma cadeira no espelho. Mas agregar valor, não. Então, eu tô sempre cobrando deles que eles podem muito mais, mano. Sabe? Tipo, pô, se tá apertado, tô atendendo 10 por dia, mano. Dá um jeitinho, mano. Abre mais no horário de manhã, abre mais no horário de tarde. Você vai conseguindo, tipo, no final do mês ter uma renda, tipo, muito maior. Então, são coisas que eu pego no pé, sabe? Tipo, atendimento, controle. Eu fico sempre no pé pra eles, tipo, tentarem aumentar o ticket médio. Porque muitas vezes o profissional, ele só faz aquilo que o cliente pede. Então, o cliente, ele vem com uma ideia de gastar, tipo, no corte de cabelo, mas ele tá com uma barba sem fazer, uma sobrancelha sem fazer, um cabelo todo ondulado, mas ele quer o cabelo liso. Agrega, mano. Sabe? Aumenta o ticket médio. Entenda a necessidade. Passa os benefícios pro cliente. Então, posso pegar meu celular aí rapidinho? Claro, pode Só pra mostrar o negócio? Ô, produção, pra mostrar que a gente vem aumentando o ticket médio sempre. Por quê? É sobre isso. Porque senão não adianta. O cliente vem pra cortar o cabelo, eu entrego só o corte de cabelo. Então, assim, obrigado, viu? A constância deles e o profissionalismo hoje que eles fazem, eu falo que isso é muito importante. Por isso que até hoje eu não saí do operacional 100%. Sim. Eu tenho uns dias que eu atendo justamente para incentivar, para me estar por dentro, ver como tá funcionando, o que eles estão fazendo. Com a galera pra lá. estar junto. Quer ver? Eu vou até mostrar para você aqui, ó. O lance do ticket médio, tá? Tá. Por quê? Hoje o corte comigo é R$60 e com a minha equipe é 50, tá? Mas isso aí foi uma maneira de eu distribuir um pouco mais. Não foi nem pra falar, pô, não, o Alan melhor, não. Foi uma maneira de distribuir e deu muito certo, sabe? Deu muito certo, por quê? Eu atendo menos dias, eu cobrei um pouco mais caro, então isso fez com que os clientes se distribuíssem. E olha aqui, ó, como é importante, em qual câmera eu consigo mostrar? Pode ser na sua mesmo. Ó, tá vendo? Olha que bacana aqui, ó. Você Ai, consegue gente, ver, ele Maria? tá usando o Igic, eu tô Você vendo. consegue ver? Quem tá vendo que ele tá usando o Igic? É o Igic, ó. Então eu já tô 8 meses, correto? 8 meses usando o Igic, né? E olha aqui, ó, se vocês observarem, olha o gráfico do ticket médio. Então a importância de quando o cliente sentar na cadeira de vocês, vocês mostrarem os benefícios. Não é só, eu acabei o atendimento, irmão, você quer levar uma pomada? Irmão, você quer levar, tipo... Não, mano, mostra na hora, sabe? Então, são várias estratégias que a gente conversa, que eu passo pra eles. Então, isso ajuda muito. E eu vendo eles crescerem e faturando mais, isso é bom pra eles e é bom pro meu negócio. E assim, aproveitando aí que você mostrou o Igic, todo mundo viu, né, gente, que o Alan usa o Igic na gestão da barbearia deles. Fica aí a dica pra você. Por exemplo, porque aí você falou, eu não saí 100% do operacional. Então, eu queria que você trouxesse aqui pra gente essa dica também, né? Porque você é gestor e você também é o operacional. O que você, como gestor, faz dentro do seu estúdio para poder as coisas fluírem?
Eu sei que você vai falar usar um sistema, né? Sim, Porque você sim. já mostrou isso pra gente. Mas assim, o que que é esse processo de gerenciar a barbearia? Porque, igual você falou, abrir a barbearia é fácil. Comprei Muita uma gente abre. cadeira, comprei uma mesa, tenho um espelho. Posso falar que eu tenho uma barbearia. Mas e essa gestão? O que que é o processo pra gerenciar essa barbearia? Uma coisa que eu tinha perdido, tá? Antes da pandemia. Eu praticamente não atendia mais. Devido à correria e tal. Então, eu fui abrindo mão. Sabe quando você percebe que o seu negócio não tá indo bem? Uhum. Por quê? Eu praticamente saí do meu negócio. Eu praticamente saí e deixei na mão deles. Sim. Então, quando a gente sai do nosso negócio e deixa na mão de outras pessoas, vocês podem perceber que geralmente as coisas não vão andar do jeito que você queria. É muito difícil você ter alguém que cuida do negócio igual você gostaria que cuidasse. Então, vira e mexe, mesmo quando eu estou atendendo, eu passo lá, tá tudo bem, tá faltando alguma coisa. Aí vamos supor, aqui era um lugar de dar um produto, Sim. mas o produto tá aqui. Aí eu chego, olho. Só de eu fazer isso, caramba, né, mano? O Alan tá de olho, sempre de olho. Então, essa é a importância, sabe? Então, eu tô sempre. Eu não fico cobrando muito aqui. Sim. Então, é mais em resultados. Eu faço muito, às vezes. Eu vejo ali, puta, atendeu, tá na correria, não varreu. Sentou um pouquinho pra mexer no celular. Eu vou, varro, mostro ali a importância. Aí, tipo, o resultado ele move, né? Sim. Aí a pessoa fala, caramba, né, mano? Pô, tô lá. Antes dele sentar que ele pegou e varreu, era pra mim ter varrido. Então são pontos que eu falo que quando eu estou de olho, quando eu tô próximo, às vezes mesmo sem atender, mas tô em cima, Sim. as pessoas acabam, tipo, entendendo mais, dão mais valor e vê que o dono ali tá sempre junto, mano. Tá apoiando, tá crescendo com a gente, tá valorizando, tá vendo se precisa de alguma coisa. Então eu sempre fui um cara, tipo, muito parceiro. Bacana. Eu sempre tô junto com eles, sabe? Tipo, ver se tá precisando de alguma coisa, quer alguma ajuda, tá com alguma dificuldade, eu sou esse cara. Então eu vejo que isso ajuda muito. E quem tá comigo hoje há menos tempo tá 4 anos, Nó. sabe? É bastante tempo? É bastante Isso é tempo. bastante tempo. E assim, falando do Gic, né? Que eu não posso deixar de falar do nosso xodó. Não tem eu, como. eu não aguento, gente, eu não dou conta. Porque assim, como profissional, o Gic tem diversos benefícios. Mas para você como gestor, qual que é o diferencial de ter um sistema para auxiliar os seus profissionais no Top. dia a dia? Assim, eu não tô falando dos números, mas na prática mesmo, Top. o que é ter o IGIC para os seus profissionais? Eu acho que assim, o lance de transparência, por mais que a gente às vezes tipo, acaba tendo uma amizade né, com o colaborador, mas acho que a transparência. E com o GIC facilita muito. Então vamos supor, eu quero ver ali, eu fiquei na dúvida quantos atendimentos eu fiz na sexta-feira. Puta, ali eu tenho tudo na palma da mão. Puxei, olhei. Caramba, não foi 7 atendimentos, foram 8. Nossa, eu tinha esquecido isso daqui. Então, assim, essa transparência, essa clareza, eles conseguem olhar quando eles quiserem, se precisar fechar a agenda. Uma coisa que eu só peço é avisar com antecedência. Sabe? Tipo Sim. assim, pô, eu vou fechar tal dia, pô, mano, só dá um alô, vou fechar tal dia, sexta-feira eu vou estar ausente, até pra de repente colocar um freela se for preciso. Sim. Então, a transparência e a clareza com que os colaboradores têm, tipo, de manusear, de fechar a agenda, sabe? Tipo, de olhar os relatórios, de olhar os resultados, de ver o ticket médio. Então, assim, cada um vai ver por si. Algo Sim. que eu acho muito importante. Então, ninguém vai ver o do parceiro do lado. Aham. Então, isso eu acho muito legal. Eu, como gestor, estou sempre acompanhando tudo. Então, acho que essa transparência aí, eu acho que é muito top, sabe? Tipo, acho que é o que prevalece. Entendeu? Sim. Fora todos os outros benefícios que a gente tem. E na sua equipe, não tem só os barbeiros, né? Tem a Thaís, A Thaís. inclusive, Thaís, um beijo. Você devia ter Incrível. vindo pra Uberlândia também. A Thaís é a pessoa que fica lá, né, na recepção. Então, É ela o coração do ela estúdio. é o pulmão do estúdio, É ela o faz pulmão tudo do estúdio. acontecer. É isso. E assim, aí eu fico a pergunta, né? Na verdade, é uma indagação pra você. Mesmo tendo a Thaís na recepção, é importante o uso de um sistema? Com certeza. Com certeza. Uma coisa completa na outra. Uhum. Porque a Thaís sempre tem aquele jeitinho, Sim. sabe? Tipo, aquele encaixe. Alan, sua agenda tá cheia, o que eu faço? Diminui 30 minutos daqui, 30 daqui e coloco fulano. Coisa que o sistema não faria sozinho. Sim. Ou eu deixo em 1 hora, em 30 minutos. Então, o lance dessa... Ele se completa, né? Eu falo que ele se completa.
Então, o sistema, por mais completo que ele esteja, quando a gente tem uma oportunidade de ter uma recepcionista, uma pessoa para ajudar, Sim. vai agregar muito mais. O cliente aqui, faltou. Sim. Alan, caramba, o cliente desmarcou tem 20 minutos. E ela ali, com todo o cuidado, ela fala, mas tem um aqui, que perguntou ontem, eu vou chamar ele e vou colocar. Bacana. Então, assim, às vezes, tem pessoas que não querem investir. Eu já tenho um sistema, não preciso de uma recepção. Ou eu tenho uma recepcionista, não preciso de um sistema. Então, se tiver a oportunidade de ter os dois, é muito importante. Alan, não tenho condição. Pega o sistema primeiro. Sim. Coloca o sistema, tá? Porque vai facilitar demais. Eu vou contar até uma experiência que eu tive uma vez, faz muito tempo. Marquei 3 clientes no mesmo horário pelo WhatsApp. Por quê? Sim. Mandaram mensagem e eu só olhei. Tem tal horário disponível. Então fechou. Só que o então fechou, eu tava cortando. Sim. 3 pessoas fizeram a mesma pergunta, eu falei do mesmo horário, e no dia os 3 vieram. Eu falei, mas eu não marquei e tal. Você falou fechou, eu entendi como ok. Então, pra você ver como é importante ter um Sim. sistema. Por quê? É 24 horas por dia. O cliente, ele vai lá, ele olha, tá disponível, marca. Puxa, caramba, eu vi o horário disponível, não marquei, bobeei, perdi. Tem como fazer encaixe? O sistema tá aí pra isso. Porque não precisa de uma resposta nossa lá, então. 24 horas por dia, 7 dias da semana tá disponível aí. Top demais. Gente, o Igique Barber é tudo, né? Vocês estão vendo? Eu Sabe- sou muito suspeita, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando. Sabe uma coisa que eu gostei muito, e os clientes também? É a mensagem de satisfação. Por quê? O cliente, às vezes... A pesquisa A depois. pesquisa de satisfação. O cliente, às vezes, ele não tem coragem de dar aquele feedback real. Sabe? Na cadeira pro Sim. cliente ou na recepção. E ele, quando ele tem a oportunidade de falar, de digitar, Sim. ele fala tudo. Puta, mano, gostei disso, gostei... Caramba, mas estão ouvindo muito funk. Né? De repente, numa próxima, tal, se tiver a oportunidade de ouvir uma música X... Opa! Bacana. Caramba, atenderam muito bem, cortaram muito bem, mas o ar tava muito gelado, tava bem na minha cabeça. Então são feedbacks que faz a gente evoluir, faz a gente errar menos. Tá perfeito, incrível, desde o atendimento, desde o corte. Então, esse ponto aí ficou muito bom, porque Legal. clientes que não falavam, agora pelo menos eles escrevem. E a gente consegue, ter esse feedback do geral aí. Muito Bacana, bom. Top bacana. demais. Ô, Alan, eu adorei nosso bate-papo. Eu ficaria aqui muito mais tempo falando. Foi muito bacana poder começar esse podcast com você. Top. Fiquei até mais Cê é tranquila. louco. Muito obrigada por todo mundo que ouviu Mas até já acabou? aqui. A gente tem que encerrar, né? Tem Acabou. tem Tô horário. brincando. Tem que Top. cortar, né? Vocês já viram que mulher, a hora que começa a falar... E Não eu, para. gente, eu não paro. Mas Foi quem incrível. aí quiser ouvir um pouco mais a respeito do Alan, deixa nos comentários Top. pra gente poder convidar ele de novo. E também, se você tem uma pessoa que você gostaria que viesse aqui no nosso podcast, deixa a sugestão pra gente. Já nos segue nas redes sociais, segue o Igique Barber, o AppIG. Opa! Já nos segue nas redes sociais, segue o Igique Barber, o AppIG e o Alan Calisto também. Dá essa moral pro pai aqui. Manda lá uma mensagem falando que veio pelo podcast. Se você quiser Top. conhecer mais a respeito do Igique Barber também, é só você entrar em contato com um dos nossos consultores, que a gente vai estar lá à disposição para conversar com você. Alan, muito Eu obrigada que agradeço. mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço. E bora pra cima aí. Posso deixar 2024 uma ainda tem muita mensagenzinha coisa. pra galera? Claro, com Né? certeza. Pra você que às vezes acha que não acontece com você, que nada acontece, que nada dá certo, que eu não tô conseguindo, com fulano acontece, com Beltrano acontece, uma coisa é fato, tá? Deus, ele não erra no tempo. Quem erra é a gente. Às vezes a gente se precipita, faz coisas que não era pra ter feito naquela época. Então, foca no que você quer, tá? Se você tiver a oportunidade de estar com pessoas que estão aonde você quer chegar, pague o preço. Vai estar junto. Quando eu falo pagar o preço, não é só em valores, não. Disponibiliza do seu tempo, tá? Vai buscar conhecimento para quando a oportunidade chegar, você estiver preparado, tá bom? Então, Deus não erra no tempo. Quem erra no tempo é a gente, às vezes, por se precipitar demais. Que tá bom? isso, bacana demais. Não tinha melhor forma de encerrar. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. E até mais. É nóis.